Olá, amigos da TV Com, canal 22, TV Com, canal 40 Digital, todas as redes sociais. Essa tecnologia maravilhosa nos permite compartilhar informações, né, com o mundo todo. E é para isso que a gente trouxe aqui, mais uma vez, o Dr. Vitor Antunes, um grande amigo já há muito tempo. E ele sempre que vem participar do nosso programa, ele traz novidades. E nós estamos num mês muito importante, é o Junho Violeta, onde a gente está propagando aí uma campanha, um mês, né, de prevenção à ceratocone. Dr. Vitor, obrigado pela visita aqui com a gente mais uma vez, para a gente tratar de um assunto que em off aqui já me preocupou, mas vai servir de alerta para muita gente. Sem dúvida, é um prazer estar aqui novamente, agradeço o convite, é sempre bom estar em contato com toda a população e parabéns pelo meio de divulgação das coisas importantes. Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto extremamente importante. Por que o ceratocone, que é uma patologia da córnea, da nossa córnea, uma patologia ocular, entrou para um calendário tão importante? Essa que é a pergunta, né? Uhum. Então, o ceratocone, na verdade, é uma doença que a gente tem na córnea. A córnea é essa película transparente que a gente tem na frente do nosso olho, essa película brilhante, tá? A córnea, ela é responsável pela nitidez da nossa visão. Sim. E uma córnea normal, ela tem as fibras mais compactas, tá? Então as fibras que compõem a córnea, elas são fibras mais compactas. E uma córnea que é patológica, que tem o ceratocone, ela tem as fibras mais frouxas. Então ela acaba fazendo o quê? Ela acaba tendo uma evolução com uma curvatura aumentada. Por isso dá o nome do ceratocone, né? Exatamente. Porque está vendo até pelas imagens aqui, exato, dá para a gente ilustrar bem isso aí. Ela fica exatamente como um cone. Então o que acontece? Esse aumento de curvatura, ele induz uma imagem borrada, uma imagem ruim. Tá? E um dos grandes motivos que a gente tem se falado mais na prevenção do ceratocone, tem como prevenir o ceratocone? O ceratocone tem um fator genético, não é um fator dominante, mas ele tem um fator genético, né? E muitas vezes você tem o ceratocone, mas ele é um ceratocone de forma frustra, uma forma que ele não se manifestou ainda. Então a prevenção, na verdade, é você fazer um diagnóstico precoce, que você tem essa forma frustra, e fazer um acompanhamento correto com evitar coçar os olhos, por exemplo, que é um dos grandes motivos que existem para a evolução do ceratocone. Estatisticamente, tá, vamos só entender um pouquinho mais sobre a estatística do ceratocone. O ceratocone hoje ele atinge 1 a cada 2.000 pessoas, que é uma estatística de 0,05%, tá? Essa estatística é uma estatística que ela se dá para uma população que já tem o ceratocone manifesto, tá? Então o que acontece? É aquela pessoa que já tem o diagnóstico de ceratocone. Porém, quando se faz, os estudos mostram para a gente que quando o paciente ele vem numa consulta de rotina, para uma avaliação, por exemplo, de uma cirurgia laser para livrar do óculos, que passa por um screening, que passa por uma série de exames para ver se realmente é um bom candidato, a gente tem esse salto de diagnóstico e salto estatístico, exatamente. Exatamente. Esse salto vai para 6%, né? Vai para 6% já dos é pacientes. Extremamente preocupante. Exatamente. 6% dos pacientes têm uma forma frustra, uma forma não manifesta do ceratocone. E esses pacientes que a gente visa fazer o controle para que eles realmente não entrem para a estatística do ceratocone manifesto. Então, coçar o olho, né, realmente é uma das maiores preocupações que a gente tem. Isso aí é normal até a gente sempre falar sobre isso, né? Mas talvez seja uma das... Vocês tenham trabalhado bastante essa divulgação. Agora, como é o tratamento da ceratocone? O ceratocone, assim, o tratamento dele normalmente, tá? Quando se faz um diagnóstico de um paciente subclínico como esse, é fazer um segmento próximo. A cada 6 meses ir ao oftalmologista, obviamente fazer todas essas orientações, tá? Ir até um oftalmologista, fazer os segmentos com os exames de tomografia da córnea para ver se realmente os exames comparativos para ver se esse ceratocone está progredindo ou não, tá? E se eventualmente houver uma progressão, tá? Não se deve fazer nenhum tipo de procedimento quando a pessoa tem 100% de visão e um ceratocone estável, tá? Agora, quando você tem uma progressão e o paciente está perdendo linhas de visão, o primeiro procedimento, que é um procedimento que revolucionou muito os tratamentos de ceratocone, né, é o crosslinking.
tá? O crosslinking, ele foi criado em 2008, é um procedimento relativamente novo, tá? Mas já entrou para o rol de procedimentos dos convênios, tá? De tão importante que ele é, então os convênios já fazem a cobertura do crosslink. Por quê? Porque é uma coisa que já é padrão ouro no mundo em termos de estabilização do ceratocone. Ele aumenta a ligação covalente entre as fibras, tá, da córnea e enrijece a córnea e evita que o ceratocone progrida. Tá? Essa é a primeira etapa. Aí seria a próxima pergunta, sim, mas e se já perdeu visão? Né? Não, mas, antes, né? Vamos lá. Os sintomas, o que a pessoa... um aumento do grau, tá, num espaço muito curto de tempo. O que o senhor poderia falar para a gente dos sintomas do ceratocone? Então, o ceratocone está extremamente ligado, tá, à alergia, à atopia. Então, quer dizer, aquele paciente que tem muita alergia sistêmica, tá, normalmente ele é um coçador crônico. Então, esse tem ele tem uma possibilidade de desenvolver mais o ceratocone do que uma pessoa que não tem as atopias. Então, o controle ambiental das alergias é muito importante, tá? Então, quer dizer, dentro de casa, tirar bicho de pelúcia, cobertor, animais domésticos, né, que soltam muito pelo, essas coisas, tem que ficar em cima de tudo isso, tá? A outra coisa que o paciente sente é uma mudança de grau constante. Então, o paciente vai no oftalmologista, às vezes o oftalmologista não pede o exame, que é a tomografia de córnea, para fazer uma avaliação, né, da córnea, e aí o paciente percebe que está enxergando bem com óculos, depois de 3, 4 meses, 6 meses, rapidamente começa a baixar a visão. Aí fala, poxa, mas acabei de fazer o óculos, já não estou enxergando direito. Aí vai, troca o óculos de novo. Então, essa mudança constante de grau é um dos sintomas. Né? E o outro sintoma é quando o óculos deixa de corrigir o grau. Você coloca o óculos novo e fala, poxa, mas o óculos não ficou bom. Tá? Então, mas por que está acontecendo? Por que o óculos não ficou bom? Possivelmente porque se de fato existe um ceratocone, é o que eu falei, o ceratocone, ele induz uma curvatura irregular. E os óculos foram feitos para córneas normais, para córneas regulares. Então, o que acontece? O óculos deixa de fazer essa correção de grau. Legal. Bom, e dentro da oftalmologia, Dr. Vitor, o que vocês têm trazido de novidade, né, que a tecnologia vem a nosso favor, né, para cuidar, principalmente, da ceratocone? Bom, o ceratocone, eu acho que assim, hoje, os métodos que a gente chama de screening, que são os métodos que a gente faz o diagnóstico, eles estão cada vez mais modernos. Então, você tem aí, está chegando agora um equipamento novo que chama Corvis, que ele avalia a biomecânica da córnea, tá? Que é uma córnea, se ela é mais mole ou se ela é mais dura, vamos dizer, em termos leigos, tá? Então, se ela tem uma biomecânica onde você tem uma flacidez maior das fibras ou não, tá? Que isso pode ser um dos sinais do ceratocone. Então, no método diagnóstico, hoje a gente está conseguindo encontrar, tem muitos índices hoje que nos mostram se a córnea tem uma tendência a ser patológica ou não, tá? Então, esse diagnóstico precoce está sendo muito mais fácil. Tecnicamente, tá? Quando se fala em pacientes que têm ceratocone manifesto, que já pioraram a visão, tá? Esses pacientes já pioraram a visão. Como que você trata? Hoje tem os anéis, né, intracorneanos, que é o famoso anel de Ferrara, que todo mundo ouve falar, tá? Hoje tem novos segmentos, que são segmentos assimétricos. Hoje tem um estudo maior, onde os anéis estão ficando cada vez mais modernos e mais personalizados. Porque ceratocone não existe um paciente igual ao outro. Não existe nenhum olho igual ao outro, tá? É uma coisa como se fosse uma impressão digital. Cada ceratocone, você tem que tratar de forma personalizada. Então, existem os anéis de arco longo hoje, 320 graus, que resultados sensacionais. Então, hoje a gente está conseguindo melhorar bastante a tecnologia do anel. E em relação ao transplante, as coisas melhoraram muito do que era antigamente, mas muito. Porque hoje, além do transplante de córnea laser, onde a gente faz as incisões a laser, tá? Que nós temos o equipamento que é o Z6, que é maravilhoso. A precisão do transplante é muito bacana. Hoje a gente tem uma técnica que chama DALK, que é Deep Lamellar Anterior Keratoplast, tá? Que é, na verdade, você separa as camadas nobres da córnea, que são as camadas profundas, tá? Onde o paciente que tem ceratocone não tem problema, tá? E essas camadas mais nobres, chamadas endotélio, DCM e endotélio, essas camadas, elas são responsáveis por 90% das rejeições. Então, quando você troca as camadas anteriores, que é onde está o ceratocone, e preserva o endotélio, você cai de uma estatística, dependendo do
trabalho variando de 18% a 30% de rejeição num transplante convencional para 3% a 7% num transplante onde você preserva o endotélio. Aí você pergunta, poxa, mas bacana, além da rejeição, né, qual outra grande vantagem do transplante lamelar anterior? A grande vantagem do transplante lamelar anterior é a durabilidade. Por quê? Porque o transplante convencional, ele tem uma perda natural de célula, e essa perda natural de célula faz com que ele dure em torno de 15 anos, mais ou menos, em média, tá? Isso aí eu estou falando de média estatística. Tem pacientes que vai ter 30 anos, tem pacientes que tem que trocar antes, tá? O transplante lamelar, como você não mexe nessas camadas, é uma técnica que foi desenvolvida por Anwar, que é um indiano, em 2002. Ela se popularizou, tá? Em 2012, um amigo nosso, o Ramon Ganem, de Santa Catarina, o Ramon, ele desenvolveu uma técnica que é o Pack Bubble, que facilitou bastante, tá? Então ela começou a se desenvolver de 2010, 2012 para cá, que começou a se popularizar. Com essa técnica, a perspectiva de duração de um transplante é em torno de 50 anos. Não se passaram 50 anos, a gente ainda não sabe, né? Mas a expectativa que dure um transplante lamelar anterior é 50 anos. Então você está falando de 3 vezes mais. Quer dizer, possivelmente o paciente que faz um lamelar anterior faz um transplante na vida e não vai se preocupar mais. Legal. Bom, a gente pode notar que o senhor é um apaixonado por essa área da oftalmologia, tanto é que estará daqui a pouco viajando aí para Porto Alegre, outros vários congressos, workshops, cursos, etc. Sempre passando um pouquinho da sua experiência para outras pessoas, como é que a gente diz na moda agora, compartilhando informações. Então, nós também ficamos extremamente felizes de saber que um profissional desse gabarito aqui em nossa cidade, Assis, que é uma referência na oftalmologia a nível nacional. E eu deixo o senhor à vontade aqui para, mais uma vez, fazer o convite para as pessoas conhecerem um pouquinho, se atentarem, principalmente agora no junho violeta, né? Para a campanha de prevenção ao ceratocone. Realmente, a minha paixão pela córnea começou desde a época da residência, que eu fiz com o Dr. Tadeu Sevintal, que é um dos grandes nomes da oftalmologia do mundo, e eu tive a honra e o prazer dele pegar na minha mão para ensinar as técnicas cirúrgicas, né? E aí depois de lá fiz minha pós-graduação nos Estados Unidos, que também fui para o USAI, que é um dos maiores centros de córnea do mundo, né? Na Filadélfia. Então, daí em diante o negócio foi. Então, assim, realmente, hoje em dia o ceratocone evoluiu muito, muito mesmo. Antigamente era assim, ou era transplante de córnea ou era lente de contato rígida. Tá? Hoje existe até lentes de contato especiais, que são lentes de contato escleral, que tem um conforto muito maior, uma qualidade de visão muito melhor. Tá? Então existe também um tratamento clínico, que são essas lentes de contatos mais modernas. Tá? Então, assim, hoje o ceratocone ele tem uma gama de tratamentos a ser explorado. Tá? Então, realmente, se a pessoa tiver o comprometimento com a sua saúde, o cuidado com a sua saúde, fizer essas visitas frequentes ao oftalmologista, não coçar os olhos, e principalmente na faixa dos 15 ao 35 anos no homem e dos 15 ao 40 anos na mulher, que é a faixa de evolução maior do ceratocone, né? Exatamente. Se tiver esse comprometimento de cuidar da saúde, visitar os oftalmologistas e de forma frequente, fazer os exames, hoje em dia como eu falo, é uma patologia prevenível, né? Que dá para ter uma vida... Que dá para a gente prevenir a evolução de forma muito, muito importante. Tá? Dá para ter uma vida totalmente normal. Então, fica o conselho da visita frequente ao oftalmologista. Então, essa é uma outra coisa, né? Hoje em dia, o pessoal faz óculos né? O pessoal faz umas campanhas aí de óculos, faça seu óculos aqui ou ali. O oftalmologista é muito mais do que óculos, o oftalmologista é saúde ocular. Exatamente. Então, toda vez que você procura alguém para fazer um óculos, tem que lembrar que não é só o óculos. Exatamente. Você tem a sua saúde ocular para se preocupar. Tá? De repente, num exame clínico de óculos, a gente consegue enxergar alguns sinais que, de repente, esse paciente fala, olha... Você tem no exame aqui uma faixa um pouquinho irregular, você não está chegando a 100% de visão, um astigmatismo assimétrico um pouco mais alto. Poxa,
vamos fazer um exame de tomografia. Faz o exame de tomografia, detecta um ceratocone. É outra coisa. É um outro padrão não. de atendimento. Então, tomar cuidado com essas, né, algumas óticas, algumas campanhas de óculos por aí, que o pessoal, não, vou lá só para trocar meu óculos. Eu acho que não é por aí. É perigoso. Exatamente. Dr. Você Vitor. deixa de fazer diagnósticos precoces importantíssimos para o seu futuro. Obrigado. Fernando, eu que agradeço a oportunidade, viu? Sucesso cada vez mais, continue nessa evolução evidente que todos nós agradecemos. Só tenho a agradecer e orientar todos aí. Eu acho que a deixa ficou, né? Então, quer dizer, vá ao oftalmologista com frequência, que certamente hoje em dia as nossas ferramentas são inúmeras para cuidar da saúde ocular de todos. Legal. Obrigado. Valeu. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham absorvido um pouco dessas importantes informações do Dr. Vitor. E eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau.